Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira e olha, vídeo recheado de informações importantes para você, torcedor vascaíno que nos acompanha diariamente. Vamos falar um pouco sobre Campeonato Brasileiro, chegada de reforço no Rio de Janeiro, possíveis desfalques, arbitragem definida e muito mais. E claro, a gente não vai deixar vocês sem a informação mais importante, que é o @você no Caldeirão lá no Instagram. O seu Valtair de Rondônia já está em casa, viveu uma experiência incrível em São Januário, pisou no gramado, avistou ali o Dimitri Payet, o Paulinho, também o Guilherme Estrela, né, na mega loja da Força Jovem, ganhou aí materiais incríveis de nossos patrocinadores e muito mais. Para você conferir, corre lá no Instagram, no @você no Caldeirão. E você que quer participar e realizar o seu sonho, o link está lá na bio do @você no Caldeirão. Então não perca essa oportunidade. E olha, você que quer vir para Jogos do Vasco também, não esqueça que a Trip Tour tem pacotes interessantes para você. A gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Vasco iniciou vencendo o Grêmio em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Jogo em que o Gigante da Colina fez um primeiro tempo muito bom, né? Acima da média, principalmente destacando, né, os três homens de meio campo. O Matheus Carvalho, o Juan Esforza e o Pablo Galdames. Deram dinâmica à equipe, o Ramon Dias manteve sempre a formação de 4-5-1 sem a bola, né, jogando com o Verratti ali isolado, e um 4-3-3 com bola. Tivemos apenas essas variações táticas, apesar de algumas situações durante o jogo, né, umas substituições, principalmente com a entrada do João Vitor e do Rojas. Eu imaginei ali, analisando em campo, que o Ramon colocaria três zagueiros, voltaria para aquela formação mais conservadora, mas não. Ele colocou ali o João Vitor como lateral direito com o Rojas e às vezes fazia essa troca, né, dependendo da situação de jogo. Então, coerência, né? E o Ramon Dias finalmente, sem muitas variações, manteve a equipe do início ao fim com alterações durante a situação de jogo, né? O Vasco variava, como eu falei anteriormente, de um 4-3-3 com bola, com o David e o Rossi jogando como pontas, e um 4-5-1 sem a bola, né? Os pontas voltavam, fazia a composição ali do meio-campo pelos flancos e depois o Verratti ficava de forma isolada no ataque. É claro que a gente analisou essa forma com alguns erros, porque no decorrer, né, do segundo tempo, o Verratti, por conta das suas questões físicas, começou ali a não dar esse suporte de contra-ataques para o Vasco na situação ofensiva do jogo. Então, a gente mesmo falou que o caso, o Cleiton, que vinha treinando bem, o Cleiton que chegou, já foi titular contra o Nova Iguaçu, não teve uma oportunidade nesse jogo, que seria interessante ter, que tem características físicas onde se encaixariam mais naquela situação de jogo, principalmente em contra-ataques. Mas o Vasco venceu, o saldo é positivo, coisas vão ser, claro, sempre ajustadas, mas a gente vê uma equipe diferente, né, começando o Campeonato Brasileiro de uma forma muito interessante. E o Vasco começa aí na quinta colocação. O líder é o Atlético Paranaense, com 3 pontos, mesmos 3 pontos. Cruzeiro
Flamengo, Fortaleza e o quinto colocado, Vasco, e atrás do Vasco com 3 pontos também o Inter e o Palmeiras completando aí os vitoriosos da rodada. Lembrando que o Campeonato Brasileiro volta amanhã com o Gigante da Colina em campo no Nabi Abichedid. O Vasco enfrenta e visita o RB Bragantino, né? Um time também muito intenso, muito jovem, uma equipe que pode aí complicar durante a partida nesse quesito, né? O jogo às 19 horas, né? Então vamos estar acompanhando aí, trazendo para vocês informações exclusivas direto de Bragança Paulista. Já temos arbitragem definida para esse jogo, né? O senhor Paulo César Zanovelli, né, de Minas Gerais, será o árbitro. E por que eu estou falando de árbitro? Porque novamente a gente teve uma arbitragem polêmica no jogo entre Grêmio e Vasco e como a grande mídia consegue, né, ser parcial. Mostraram inúmeras vezes, não só em uma emissora, não, em várias, né? A gente estava fazendo essa análise aqui da informação, né, da manipulação da informação. Mostravam o lance do Lucas Piton, onde a bola toca no braço do jogador de forma acidental dentro da área, um lance que eu não posso falar que não foi pênalti, mas também não posso falar que foi, que é algo muito interpretativo. Mas mostraram de forma incisiva e continuam mostrando, tentando trazer, né, a conotação que o Vasco foi ajudado. Mas o lance do Pablo Galdames, né, que ele foi literalmente derrubado dentro da área, chutado ali pelo zagueiro, a mídia simplesmente, boca fechada, e a gente não consegue ver na TV tradicional essa imparcialidade. Então a gente sempre mostrando aí essa questão envolvendo a arbitragem, grandes emissoras, que é algo muito sério. Então vamos tentar torcer para que a arbitragem de Paulo César Zanovelli de Minas Gerais seja literalmente imparcial, porque tá difícil, tá complicado e a mídia tá pronta e engatilhada, né, para tentar manipular de forma grotesca a informação, e a gente vai estar aqui sempre para deixar vocês de forma transparente, sempre atualizado com a verdade, com a informação. Então, olha só, o Gigante da Colina amanhã viaja para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino e a gente tem a seguinte situação, né? O Guerry Medel pode ser desfalque. Mas o que aconteceu com o Medel? É o seguinte, a mãe do jogador está numa situação de saúde complicada e o Guerry Medel foi liberado ali pela comissão técnica para viajar ao Chile para acompanhar a sua mãe. Mas como assim? Olha só, mãe é mãe e ponto. A gente não precisa mais comentar sobre isso. Guerry Medel está com problemas familiares em relação à sua mãe e não tem o que discutir. Mãe é mãe e ponto final. Não tem essa de, tem que ir para o jogo, tem que trabalhar. Não adianta a gente entrar em discussão sobre a presença do Guerry Medel. Vai cuidar da sua mãe, Medel, e com certeza a gente está transmitindo aqui forças para que ela se recupere o quanto antes. E fique o tempo que precisar, porque é algo que a gente sabe que é sério, né? Não a situação da saúde da mãe do Medel, que não temos atualização sobre isso. Mas é porque, falando sobre mãe, não adianta a gente entrar em discussão aqui se deveria e se não deveria ir para o Chile acompanhar essa questão de saúde familiar. Olha, ontem chegou reforço no Vasco, né? O volante Hugo Moura, de 26 anos de idade, desembarcou no aeroporto do Galeão, né? Foi perguntado ali por colegas da imprensa a respeito do Flamengo e eu volto a falar aqui para vocês. O Hugo tem 0% de Flamengo no sangue dele. Ponto final. Quem quiser saber isso, fique sabendo. Não tem relação nenhuma com o Flamengo. E outra, o jogador chega para compor entrar numa lacuna desse elenco, né, dessa equipe comandada pelo técnico Ramon Dias, que não temos, que é exatamente o primeiro volante, o quebrador de jogada, o jogador que joga ali para arrancar a grama. O Vasco carece dessa posição, o jogador já chega para trabalhar com o elenco com o técnico Ramon Dias, assina contrato de 3 anos com o Vasco faz a aquisição dos seus direitos econômicos e, enfim, a lacuna que faltava ali, o pedido do técnico Ramon Dias foi atendido, né? A gente fala sobre o embrolho de negociações, essa negociação com o Hugo não é dessa semana, já temos pelo menos aí 12 dias de negociação, pelo menos, e a gente vê se arrastando situações
administrativas no Vasco, né? Principalmente gerenciais, como o gerente de futebol, né? O diretor executivo, que não temos até então, não temos o supervisor de futebol e, claro, isso daí dentro de uma janela que ainda está aberta, que fecha em 3 dias, é muito grave. O Vasco não deve trazer outro reforço, não faz uma movimentação para isso e ainda temos bastante lacunas no elenco. O Vasco não traz um ponta de velocidade até então. A gente torce para que essa situação tenha um desfecho mais positivo. Ainda faltam alguns dias, mas parece que a movimentação acaba de perder intensidade após a chegada do volante Hugo Moura ao Rio ontem. E a gente vai estar acompanhando tudo para vocês para trazer em primeira mão. Reforço na área, Vasco em quinto colocado no Campeonato Brasileiro com 3 pontos, enfrenta o Bragantino amanhã e a gente vai trazer para vocês tudo em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.